Faz um tempinho que eu não gravo nada aqui para o nosso canal, mas agora eu vou tirar direto, né? Mas possivelmente eu vou fazer algumas gravações e aí a gente vai ter conteúdo suficiente para um bom tempo. Ah, as últimas coisas que me apaixonaram foi a história de Gilgamesh. Eu já tinha falado a respeito da história de Gilgamesh um tempo aqui no nosso canal, mas eu nunca aprofundei os temas simbólicos que existem dentro dela, dos quais a gente pode tirar filosofia, tá? E já é uma escola que eu sigo de pensamento, mas não é novo, isso daqui eu não inventei. Parece que Pierre Vernant, que é um grande mitólogo, principalmente da Grécia, tinha falado a respeito disso. Pierre Hadot também, Luc Ferry, ele endossa isso daí a partir deles. Lucien Jaffernon, então todos esses autores, eu acho que isso deve ser mais ou menos consenso atualmente, entendem que a filosofia ela não podia ter se construído se ela não tivesse um pensamento mitológico por trás dela em seu substrato, tá? Quer dizer, primeiro a gente tem uma determinada visão poética que nos dá algo como se fosse uma síntese confusa da realidade. Na verdade, é uma síntese confusa porque ela mistura muitos elementos em poucas palavras, né? Então, o simbólico, aquelas imagens poéticas, elas acabam encarnando dentro de si muitos elementos que, se a gente for tentar destrinchar racionalmente no discurso lógico, a gente faz um tratado de uma só cena, né? Mas no fundo, é isso que acontece. Claro que essa atividade do filósofo a gente vai encontrar talvez entre os árabes, com certeza entre os gregos, que é onde a gente descende da maior parte dessa atitude filosófica, mas muito pouco entre os semitas, né? Que seriam os nossos hebreus e judeus, né? Eles têm sim teólogos, então conversar a respeito de Deus tentando utilizar uma linguagem racional. E quando a filosofia ela entra em choque com a teologia na Idade Média para o nosso Ocidente, a filosofia ela fica serva da teologia, servindo para a teologia apenas para poder esmiuçar determinadas concepções conceituais. É a ideia que a gente tem dos escolásticos brigando a respeito do sexo dos anjos, né? Se o anjo tem sexo ou se não tem. Mas ela não entra mais no mérito que era o mérito dela na época de Sócrates, na época de Platão, Aristóteles, que era a busca da felicidade, a busca do sentido da vida, né? E até mesmo quando a filosofia, nos dias de hoje, ela entra dentro da academia, ela ainda fica brigando atrás de tentar elucidar os conceitos da melhor forma possível, né? Como na filosofia analítica, que tenta esmiuçar quase que matematicamente os conceitos para não ter nenhuma possibilidade de sombra subjetiva ou metafórica, porque a metáfora, segundo eles, vai sempre perverter o nosso pensamento e conduzir para uma polissemia, alguns muitos significados que podem não nos dar verdadeiramente a verdade da coisa, né? Mas eu não considero assim, né? Eu realmente eu me convenci, até porque eu gosto de poesia, eu gosto dos recursos poéticos, eu gosto de imagens, né? Gosto de histórias, e eu me convenci que é a partir mesmo das histórias que a gente começa a filosofar, tá? Então eu mostrei para você como é que em algum momento aí, se você pesquisar no canal, eu mostrei como é que a Ilíada e a Odisseia, ela dá margem para que Platão discorra a respeito da sua anamnese, a sua sabedoria baseada em não esquecer o lugar de onde você veio, que é onde reside sua verdadeira verdade. Também falei a respeito de Aristóteles, como é que a teogonia de Hesíodo ela dá margem para toda a visão cósmica encarnada no biológico em Aristóteles e também até mesmo como é que isso aponta para a felicidade. Em um outro vídeo muito mais distante, que aí eu aconselho você a ir atrás, eu falei a respeito da lenda de Gilgamesh. E o bacana, cara, o bacana dessa lenda de Gilgamesh é que simplesmente ela foi escrita 4.000 anos atrás e ela ainda fala de sentimentos que não são muito caros. Então, eu, particularmente, eu ganho a vida como médico e na medicina é batata. Na hora que a gente entra dentro da faculdade, eles nos dizem, olha, as verdades que existem na medicina, elas passam a cada 5 anos. Eu acho que hoje é a cada 3. A cada 3 anos não existe mais verdade dentro da medicina, entendeu? E a gente não se toca, porque a gente não entra dentro dos méritos da filosofia, que uma verdade que se esfumaça a cada 3 anos, será que algum dia foi verdade? E, no entanto, a gente fica patinando em torno de determinados dogmas que, enquanto eles estão vivos, são dogmas, assumidos no discurso de grandes colossais da medicina,
E quando tudo aquilo dali cai, o que foi que aconteceu? Né? Nada foi mais do que um jogo de poderes. Né? Quem falava mais alto ganhava dentro da discussão. Parecia que era assim, né? E apesar de tudo isso, o estranho é que nós médicos ainda conseguimos colocar alguma verdade prática efetivamente dentro do corpo das pessoas. Hum, é, Medicamentos que atuam sobre receptores de opioide conseguem melhorar a dor das pessoas. Então isso parece óbvio desde milênios. O que muda é a dose, o que muda é a forma de administrar e as diferentes situações. Mas enfim, o que sempre me motivou foi a busca sobre o que é a natureza humana, né? E aí, quando eu encontro um texto desse, cara, que sobrevive há 4.000 anos, numa escrita que é completamente diferente da nossa, numa cultura que é completamente diferente da nossa, dos sumerianos, os caras escreviam com palitinhos ali numa argila, e aí tem animal que consegue entender isso daqui, animal no sentido, né, da admiração, né? Filólogos que entram dentro daquela cultura e conseguem destrinchar e traduzir elas para a gente começa a ver ali naquelas histórias o que realmente que nos toca. Como é que pode ainda nos tocar? Eu fico pensando assim, cara, como é que pode? Como é que pode o que aquela história está dizendo, escrito por aquele poeta, ainda falar de alguma forma para nossa alma de hoje? E é sobre isso que eu queria comentar em alguns vídeos, né? Então, esse é o vídeo introdutório, falando que eu vou entrar dentro das temáticas simbólicas de Gilgamesh. Só lembrando que Gilgamesh possivelmente existiu, era um rei de Uruk, mas aí ele é encoberto por um conjunto de descrições poéticas, simbólicas, mitopoéticas, né? Parece que ele trouxe aquela civilização ali do rio do Tigres e Eufrates, a terra da abundância, que em determinado momento subjugou os hebreus e depois foi subjugado por outros tantos impérios que invadiram ali a história da antiguidade. É, ele existiu, ele trouxe algumas benesses para aquela civilização, parece que a construção de um muro, construção de diques, para conseguir represar água e transformar a água numa serva daquele povo. Então, tudo, por causa disso daí, ele era ovacionado. Mas quando começa a lenda, ele parece que tinha algumas condutas que se tornaram despóticas e tirânicas, e que por causa dessas condutas, como por exemplo a prima noctis, né, a primeira noite de uma esposa deveria ser com o rei de Uruk, que era Gilgamesh. Né? Também ele escravizava determinados meninos e meninas. Existe uma dúvida se ele ficava fazendo relações com todas aquelas pessoas, porque em determinado momento você tem essa conotação sexual lá na lenda. Mas o fato é que o povo estava desgostoso e rezou para os deuses para acabar com aquilo dali. Isso eu estou fazendo um resumo de uma história que eu já contei em outro lugar. Os deuses enfurecidos, tentando melhorar a vida daquele povo que era devoto a eles, criam uma entidade selvagem chamada Enkidu para destruir Gilgamesh. Essa entidade, contra ela, Gilgamesh manda uma prostituta chamada Shamhat, que é a graciosa, e ela, quando encontra Enkidu, amansa ele, tem relações com ele, e por causa desse relacionamento entre a meretriz e o selvagem começa a ser realmente domesticado. Ela traz o selvagem para uma civilização, nessa civilização ele aprende a beber, se veste, né, tira os pelos que cobriam todo o corpo e vai ao encontro de Gilgamesh. Ele vai ao encontro de forma furiosa, porque ele descobre sobre a tirania de Gilgamesh e ele acha que aquilo dali não poderia acontecer. Talvez num coração do bom selvagem, resgatando aí o nosso Rousseau. Enkidu vai a Gilgamesh, os dois se engalfinham, mas nenhum consegue derrotar o outro. A descrição é meio confusa lá mesmo, né, nas pedras que narram essa história. Talvez Gilgamesh tenha, em algum modo, submetido Enkidu, porque tem uma descrição como se Enkidu, Gilgamesh tivesse ficado de joelhos e levantado ele. Parecia que era um golpe de jiu-jitsu que eles tinham lá da época, né? E que fazia com que esse touro selvagem, não era touro, era um selvagem, mas tinha chifres. Na medida que fosse levantado, tinha-se tirado sua força da terra e aí Gilgamesh teria ganhado ou não. Né? Outra interpretação seria que os dois se engalfinharam até as últimas consequências, nenhum vencendo o outro. E foi por causa disso que os dois se tornaram amigos, é porque eles se reconheceram um como sendo o duplo do outro. Né? Lá em Ilíada Odisseia a gente também
tem uma batalha dessas que acaba que nenhum dos dois ganha e os dois se respeitam um ao outro mesmo sendo inimigos por causa disso. Então, existe uma cultura entre os antigos desse respeito entre os iguais na fortaleza, por mais que os dois sejam tiranos, ou soldados, ou gostem de submeter os outros na violência. Enkidu conduz Gilgamesh para uma iniciação heróica, matando um babá, que era um monstro que guardava uma floresta sagrada, que é a floresta de cedro, aparentemente uma floresta que era da propriedade do deus Enlil. Gilgamesh consegue vencer um babá, sua primeira vitória, e diante de todas essas vitórias ele acaba cativando a atenção dos olhos de uma grande deusa, que seria a correspondente da deusa da paixão, entre eles que era a Ishta, também chamada de Inanna, que seria Afrodite, né, para os sumerianos. E só que Ishta quer ter Gilgamesh para si, Gilgamesh rejeita Ishta, então ele não quer ter relações com Ishta porque ele a considera uma traidora e verdadeiramente ela era. Ela era uma sedutora, muitas vezes assassina. Não se dava bem o homem que se deitava com Ishta. Rejeitada por Gilgamesh, Ishta vai reclamar para o seu deus, o deus Céu, Anu, o deus de todos, aquele como se fosse o Zeus do Olimpo. E Anu entende que aquilo dali seria só um capricho de Ishta, mas Ishta ameaça Anu para libertar, ela libertaria todos os mortos da Terra. E aí tem uma outra lenda dentro dos babilônios, dentro dessa sequência de lendas que nós herdamos e conseguimos resgatar, em que Ishta ela acaba descendo aos infernos como se fosse Perséfone e se torna mais ou menos tem uma certa autoridade sobre os mortos. Então daí é que vem a possibilidade dela de tirar os mortos dos infernos e espalhar sobre a terra. Anu, com medo dessa desmedida, né, dessa atitude exagerada de Ishta, acaba aceitando o que ela havia proposto, que era libertar o touro do céu, muito possivelmente a constelação de touro, e fazer um estrago grande, principalmente matando Gilgamesh. Mas Gilgamesh vence o touro. Anu aceita. O touro do céu vai descer à terra. Mas Gilgamesh, junto com Enkidu, matam o touro do céu sagrado. E aí os deuses ficam muito furiosos, porque Gilgamesh estava ficando com os poderes praticamente de Deus. A história conta que ele era, se eu não me engano, 2 terços divino e 1 terço humano. Gigante, 4 metros de altura, 1 metro e quase 2 metros de comprimento, assim, né? Muito forte, assim como Enkidu, que era o seu duplo. E os deuses disseram, não, esse cara está com muita desmedida. E aí eles acabaram dizendo assim, vamos tirar Enkidu. Pelo menos tirando o Enkidu vai dar certo. E aí tem uma cena muito bacana, que é a cena da morte de Enkidu, em que Enkidu ele blasfema contra Deus, principalmente Samas, que é o deus do sol, e o deus do sol dá uma lição de humanidade sobre Gilgamesh, sobre Enkidu, falando o quanto que ele teve da experiência, de ter saboreado a experiência humana. Enkidu morre pela primeira vez, Gilgamesh entende a possibilidade de morrer, enfim, Enkidu era o seu duplo. E aí ele vai até numa busca da imortalidade. Então, alguns textos, tem vários. Você deve saber que existem dessas lendas antigas, elas geralmente eram passadas através da oralidade. E alguém, em algum momento, ou então várias pessoas decidiram escrever essas poesias e alguém compila. Então, não é muito claro a gente dizer que existe um autor para ela, mas que é a confluência de várias versões que acabam chegando nos nossos ouvidos e eu tentando sintetizar ela aqui em 30 minutos, né? O fato é que Gilgamesh vai em busca dessa imortalidade, essa imortalidade dá todo o espírito dessa versão que eu estou contando para vocês, cujo subtítulo é Gilgamesh, aquele que o abismo viu, né? Então ele vê a morte, entende que ele é mortal, porque ele é 1 terço humano, portanto esse terço torna ele um mortal, e ele vai atrás daquele da lenda que é imortal, que é o Utanapishti, que é o Noé dos sumerianos. Aquele para quem os deuses deram a imortalidade, né? Gilgamesh, depois de um conjunto de provas e provações, chega em Utanapishti, mas ele encontra o óbvio. A sua imortalidade, a imortalidade de Utanapishti, tinha sido um dom divino, então poderia ser dado para Gilgamesh. A mulher de Utanapishti, que também tinha recebido esse dom após o dilúvio, então eles eram de uma civilização pré-diluviana,
aconteceu um dilúvio que dizimou a humanidade pecadora, e aí eles sobrevivem a essa humanidade, com também um conjunto de animais para repovoar aquela civilização, mas aquela imortalidade dada pelos deuses nessa época não poderia ser passada por mais ninguém, para mais ninguém, não por Itanapishtim, e sim pelos deuses. Mas aí a mulher de Utanapishtim, ela entrega uma ervazinha que poderia conceder longevidade para Gilgamesh. Gilgamesh aceita como sendo um prêmio de consolação e vai embora. Mas vai embora desolado. Na hora que ele senta para descansar de toda essa aventura, uma cobra vem e toma a erva. É interessante porque a cobra tem aquele símbolo de ser o seu próprio veneno, aquele que pode matar e dar longevidade. Você poderia concluir que a partir daí, quando as cobras ou uma cobra mitológica toma essa erva, ela passa também a ter o poder da longevidade. Ela sim, mas Gilgamesh não. Gilgamesh volta desolado para o seu reinado, traz um conjunto de lendas que nunca ninguém tinha ouvido falar, um conjunto de histórias de força, heroísmo e aventura, faz novas fundações dentro do seu reinado, mas a história de Gilgamesh acaba ele olhando tudo aquilo dali numa descrição meramente arquitetônica e, portanto, muito triste. Aquele que buscou a imortalidade não conseguiu imortalidade nenhuma. O final dessa versão parece um pouco interpolado, porque poderia perfeitamente acabar ali Gilgamesh olhando seu reinado desoladamente triste, frustrado diante da sua busca e da aventura da imortalidade, e na verdade entendendo ainda mais que ele seria mortal até as últimas consequências. Na versão que eu li, e que eu não contei, aí eu não contei no outro vídeo, é que finaliza com Enkidu voltando do reino dos mortos e contando o que ele viu lá. Então tudo isso é como se fosse um resumo, a síntese aí em algum tempo, em 17 minutos, menos do que isso, né, porque eu passei acho que uns 2 minutos falando um pouco introdutoriamente da história de Gilgamesh. E aí eu vou introduzir aqui para vocês algumas temáticas simbólicas que serão chaves de compreensão dessa história, pessoal. A primeira chave que eu queria mostrar para vocês é uma chave astrológica. Então, eu não estou pecando contra os filósofos em trazendo a astrologia para interpretar essa lenda. Vocês sabem que os sumerianos, por ser um povo que estava numa terra de abundância, eles não tinham tanto que se preocupar com o arado, né? Tanto quanto os hebreus que viviam no deserto, então tinham que se preocupar muito com a sobrevivência. Era um povo de pastoreio que enfrentava o deserto e que vai ter no deserto seu grande símbolo de sabedoria, até mesmo de iniciação. Para um povo que vivia numa terra da abundância chamado Crescente Fértil, esse povo ele tinha como construir uma casta de cientistas olhadores de céu, né? Você tem aquela ideia, talvez trazida mesmo pelos hebreus, que o indivíduo que fica olhando muito o céu como uma cigarra, ele não tem nada para fazer. E mesmo a astronomia, nesses tempos de hoje, de uma ciência de muita produtividade, talvez seja considerada uma ciência menor. Por quê? Porque ela fica tentando encontrar coisas no céu que não levam a lugar nenhum, a não ser que ela consiga construir uma base em outro lugar para nós levarmos vida até lá. Mas se você perceber, os grandes astrônomos, eles estão lá simplesmente tentando ler as estrelas e entender a matemática do comprimento entre elas. E isso parece pouco, né? Mas naquela época, essa ciência era uma ciência poderosa, porque ela poderia fazer predições não só entre os homens na vida única de um homem, mas também predições a respeito de guerra, predições a respeito de tragédias que poderiam acontecer vindo para nós, né? Só para você ter uma ideia, assim, é possível que os magos que tenham ido visitar Jesus, conduzidos por uma estrela no céu, existe uma interpretação de que aquilo dali não foi nada mais, nada menos do que uma leitura astrológica dos magos do Oriente, que vinham, portanto, da Suméria, né? E eles vão lá para poder se prosternar diante de Jesus. É também uma forma literária de dizer, se aquilo dali não aconteceu de verdade, que Suméria, toda a sabedoria sumeriana, trazida de interpretações estelares, ela curvou-se diante da grandeza e divindade de Jesus. Mas ali, aquela mensagem ali, mostra magos que são sábios, que leem o céu e trazem essa leitura para a realidade, essa leitura que realmente se materializa no cotidiano dos povos. Por que eu estou falando isso?
é porque a primeira chave de temas simbólicos para a leitura de Gilgamesh eu trago da astrologia. E a astrologia, pessoal, eu não sei bem se vocês entendem, então eu vou fazer também um pouco do apanhado astrológico. Existe aquele círculo astrológico, que depois que eu estiver editando o vídeo vai aparecer aqui. Esse círculo astrológico ele é composto de 12 espaços, que são os 12 signos do zodíaco, e cada um deles ele traz toda uma carga simbólica. Existem os planetas também que regem cada um desses signos. Como nós não temos os 12 planetas para os 12 signos, alguns eles vão reger mais de um signo, né? Então vão se repetir. E para os antigos, como a visão era teocêntrica, Sol e Lua também é considerado um planeta, tá? Mas os planetas não vão ter tanta, eu não vou abordar tanto a simbologia dele dentro do círculo astrológico, só em determinado momento quando eu estiver falando sobre o duplo de Enkidu e Gilgamesh. Nesse momento eu queria lhe dizer que eles dividiam a visão da vida inteira a partir das casas, né? E, claro, algum que entende muito de astrologia pode dizer, ei, mas toma cuidado, porque a astrologia ela não é universal, ela não é o mesmo para todos os povos, e não era. Então existe uma astrologia cujo simbolismo ele pode mudar do Egito para a China, da China para os Sumérios, dos Sumérios para nós, depois quando chega aqui nas nossas mãos de ocidentes. Contudo, eu queria defender que o significado simbólico, muitas vezes, ele cai dentro da mesma casa. Então, muitas vezes, o significado permanece o mesmo, só o significante é que se modifica. Tudo bem? Então, no círculo astrológico, a gente tem 12 casas. Essas casas, elas têm a potência de um determinado símbolo. E cada casa dessa corresponde a um setor da nossa vida, certo? O setor da nossa vida está simbolizado, está materializado ali naquele espaço, né? Uma coisa também que às vezes a gente não tem muita propriedade quando a gente está analisando a astrologia é que não é só um setor da nossa vida. O caminhar da nossa vida, a dinâmica dela também está simbolizada dentro da astrologia. Por exemplo, aí vamos falar dos setores. Áries, ela começa, seria aquele que começa a primeira casa. Então ali tem uma simbologia ariana. O Áries, que é aquele bode de chifres grandes, ele começa assim como nós iniciamos na vida. O bebê ele coroa na existência, né, coloca sua cabecinha para fora e durante um bom tempo ele impõe sua identidade de forma muito egoísta. A personalidade dele é muito clara assim em termos de temperamento. Então, assim como a casa do ariano representa um pouco a personalidade, a forma como você entra na vida de cabeça. Quando você vai um pouco mais, você tem a casa de touro, e a energia taurina é aquela de quando você não simplesmente coloca a cabeça para frente, mas você assenta os pés. Então é uma casa de muita estabilidade, de conhecimento do terreno e como é que você vai ganhar a existência a partir de então. O bebê entra na vida, ele ganha a existência e ele começa a entender como a família se processa, que é a energia ximeniana. Ele não está apenas em si, mas ele começa a se comunicar com o outro que ele entende que talvez seja o seu duplo e talvez mesmo o seu diferente, mas ainda dentro de casa. É a energia geminiana da comunicação e do conhecimento das outras pessoas. Estamos dentro de casa, enraize-se nela. Na raiz do mapa astrológico você tem a energia canceriana, que é quando você está protegido por aquela casca que se chama casa, que se chama pais, que se chama irmãos, e é onde você encontra a sua ancestralidade. Seguindo na tua vida, tu vai começar a conhecer mais o teu cotidiano e vai se mostrar mais e entender que as coisas podem gravitar um pouco em torno de você. Encontrar uma paixão dentro da vida e como é que você pode se divertir. É uma energia leonina. Quando você continua seguindo nas casas astrológicas, você vai para a mulher perfeita que desce dos céus para tentar organizar a Terra. É Virgem, que é quando você começa o seu trabalho, como é que você se organiza nele. Na mão de Virgem tem Libra. E aqui é um ponto muito importante porque a gente já falou pelo menos de 3 grandes pontos cardinais dentro do mapa astrológico. Como você começa, que é como você começa a ascender na vida, como você se enraiza nela, que é o momento canceriano, e aqui
é o contrário de Áries, é Libra, seria a sombra ariana. O momento libriano é o momento em que você encontra o outro, mas não é o outro irmão, é o radicalmente diferente, contudo, por quem você se atrai. Se aqui é a ascendência, como você entra na vida, como você desperta, como você ah, se levanta na vida, aqui é com quem você se deita, que é o momento libriano. Né? Então, seria longas durações, longos relacionamentos com quem você se apaixona. Esse é o momento libriano. Mas o momento libriano que faz com que você entre dentro da existência agora em um novo capítulo, em um novo ato, que é o do apaixonamento e da entrega do outro, na descoberta do outro radical, que te traz grandes surpresas, ele também te conduz para uma certa morte do que você era, que é o momento escorpião. A escorpião ele representa morte, mas também transformação. E depois que você entra dentro dessa transformação, diz assim, cara, eu tenho que buscar alguma coisa para eu conseguir não morrer verdadeiramente. Então, de tudo que você era mais ou menos animalesco, saindo da selvageria, encontrando uma mulher que te conduz para uma reorganização de si, né? Até mesmo instilando o veneno da diferenciação dentro da tua alma, da selvageria para olhar para onde você deve ir, isso é o momento sagitariano. Então são as grandes buscas, as filosofias, como a gente consegue encontrar um sentido para tudo isso. O Sagitário ele tem pés selvagens, mas um topo de homem e tem uma flecha que aponta os céus, portanto você tem um objetivo muito nobre para onde você está apontando e visando. Depois do Sagitário você entra no momento de Capricórnio, que é um momento de muita dureza, de muito trabalho, muita disciplina. Você tem que estar lá para conseguir se firmar verdadeiramente na Terra e definitivamente. Também chamam a sua carreira, a sua profissão, são os trabalhos mais duros que você tem que assumir. Né? É o momento da maturidade, é o momento em que você está no topo do céu, eles chamam também meio do céu, mas a partir de então, um trabalho dedicado para toda a sociedade. Quando esse trabalho já não importa tanto e você percebe que a sociedade é onde você realmente tem que desaguar, é o momento aquariano, onde você começa a perceber toda a diversidade que existe ao seu redor. E finalmente, quando você já está na velhice, onde o trabalho você já não pode mais fazer porque você já está na decrepitude, mas a mente ainda continua lúcida para olhar tudo o que aconteceu, e mesmo o universo e tudo numa grande síntese, é o momento de peixes, que as pessoas dizem que são sonhadores, nefelibatas e transcendentes, mas que nesse momento, se você percorreu todo o círculo astrológico, é o momento da sabedoria suprema, em que você já viveu o momento egoísta mais entre os seus, talvez fosse melhor dizer egocêntrico, o momento egocêntrico mais entre os seus, em que as pessoas ainda gravitavam em torno de si, leoninamente, o momento em que você descobriu radicalmente o outro, quando você se deita com aquela pessoa e ela sobre você, e você tem trocas até mesmo de fluidos, então vocês trocam até mesmo os próprios corpos, o momento em que você morre, busca uma sabedoria, mas ainda não encontra, trabalha dentro da sociedade, entende a sociedade de uma forma geral. O momento que você se abre para o social, tudo aquilo dali está sendo visto pelo pisciano de uma forma mais sintética e dourada. Né? É um momento dourado em que você consegue enxergar e se preparar para morrer e sair desse círculo. Né? Sair desse círculo para uma outra existência. Que aí não cabe a gente dizer agora, a não ser no final a lenda de Gilgamesh, quando o Enkidu vai nos trazer o que é que ele trouxe a partir de lá. Beleza. Alan, e daí? E daí, cara, é que se você quiser construir uma história, você pode construir dentro desses moldes. E Gilgamesh dá para ser construído dentro desses moldes. Presta atenção. Então, primeira chave simbólica para ler Gilgamesh. Não me admiraria, eu não ficaria surpreso se o autor de Gilgamesh tivesse construído essa saga do herói através da moldura da astrologia. Gilgamesh ele é mostrado com todo o seu egocentrismo no começo dessa saga. Então ele não quer saber de ninguém, ele quer que os seus desejos sejam cumpridos, como uma criança, como um bebê. Então a forma como ele entra dentro da história
é um momento ariano, inclusive com muita violência, entrando de cabeça dentro dele. O momento taurino é quando você descreve o reinado de Gilgamesh e as coisas que existem lá. É você aterrando Gilgamesh no seu entorno, no seu ao redor. O momento geminiano é quando nasce a figura do seu duplo, que é Enkidu. O momento canceriano é quando Enkidu, associado a Gilgamesh numa briga ferina, ele na verdade se une a Gilgamesh, tornando Enkidu e Gilgamesh partícipes de um mesmo lar. Eles descobrem que aquele dali é o seu lar. Enkidu ele conduz Gilgamesh para enfrentar Umbaba, o monstro sagrado que protegia a floresta sagrada, que era relacionada à propriedade do deus Enlil. Nesse momento, eles vão em busca de determinada paixão, que é o momento leonino. Quando eles conseguem fazer esse trabalho, quando eles conseguem verdadeiramente organizar e tirar da terra aquele monstro, eles estão no momento virginiano e deságua no momento libriano, que é o momento em que Ista quer deitar com Gilgamesh, apaixonada por ele. O interessante é que talvez o homem pudesse ser conduzido para o momento do escorpião, que seria da morte e transformação, deitando com Ista ou não deitando. Né? Se ele escolhesse sim, eu quero deitar e formar uma família, ele passaria por um caminho de transformação. Não, eu não escolho esse radicalmente outro, que seria Ista, porque Enkidu não era o outro dele. Enkidu era praticamente o mesmo. Eu não escolho Ista, eu não escolho Inanna como sendo o meu radicalmente outro. O que é que acontece? Ele também escolhe um determinado caminho a partir do momento em que o cosmos havia mostrado para ele que havia chegado a hora de ele se entregar para uma outra experiência do outro. Tudo isso daí é o momento Ista. O momento Ista também é conduzido para que ele enfrente o touro do céu. Ainda é o momento Ista, porque tudo isso daí é como se fosse o grande torvelinho, o grande redemoinho, né? A tempestade que se faz sobre Gilgamesh para que ele consiga sair daquele enclausuramento em si mesmo, desses momentos egocêntricos. Derrotando o touro do céu, e os deuses não gostando nada disso, eles decidem tirar Enkidu de Gilgamesh. Tirar Enkidu de Gilgamesh mostrará para Gilgamesh a morte, a mortalidade. É o momento do escorpião. É quando Gilgamesh entende que ele pode morrer e, não aceitando isso, ele vai em busca da imortalidade. Buscar a imortalidade, tendo saído da selvageria, é Sagitário. Com suas patas e seus cascos, ele entende que é frágil e ele quer algo mais. Então ele aponta para o Utanapishti. Que o Utanapishti é aquele que tem a imortalidade, que pode dar para ele essa imortalidade. Ele passa por vários trabalhos, ele passa por vários desafios até chegar em Utanapishti. Esses desafios são momentos capricornianos. Enfrentando homens escorpião, a taberneira, passando pelo rio que tem vários desafios nele, matando os homens de pedra, chegando em Utanapishti, ele chega no meio do céu, que é simbolizado todos esses trabalhos pelo seu momento capricorniano, mas também pelo ápice, onde ele vai encontrar a imortalidade, só que não. Utanapishti não dá imortalidade para ele. Ele recebe um prêmio de consolação que ele também perde esse prêmio. E ele volta, depois de ele ter percorrido todo esse círculo astrológico, ele volta para a sua civilização, para contar suas aventuras, para repassar sua sabedoria. Há quem diga que ele gravou todas essas aventuras, ou alguém gravou essas aventuras numa grande coluna de pedra que seria para ficar eterna. Então é o momento em que a pessoa sai desses grandes trabalhos e começa a passar o seu legado para a sociedade. É o momento em que ele está mais para a civilização do que para si mesmo. E no fim, eu encontro dois momentos como sendo os momentos de transcendência. O momento triste, melancólico e angustiante, que poderia ter acabado aí a poesia se não tivesse a interpolação da volta de Enkidu dos infernos. É o momento em que ele olha aquela civilização, tudo o que ele fez, apenas numa descrição agrária daquele reinado. Né? De que se viu toda essa vida? É um momento pisciano, de introspecção, mas uma introspecção dirigida a tudo o que aconteceu, em que o eu vai se esvaziar
entendendo o quanto ele é frágil e o quanto a civilização, na verdade, a natureza, o cosmos, o precede. E dá um certo significado para ele, embora pareça que Gilgamesh não tenha encontrado esse significado ao final da vida. Aquele momento de melancolia. Na versão que eu li, não acaba aí. Esse é verdadeiramente um momento pisciano, mas tentando fazer com que isso atinja um certo fim majestoso, Enkidu volta. Eu digo que parece uma interpolação porque realmente quando você está lendo o texto, parece que você não encontra muito bem a conexão assim. Mas por que Enkidu tem que voltar? E até mesmo a forma como o texto é escrito não casa com o último capítulo, que também é o capítulo 11. Né? Então o capítulo 12 é o capítulo em que, ou a tabuinha 12 é o capítulo em que Enkidu volta e começa a falar a respeito do que ele via no inferno, também um momento pisciano, um momento da transcendência, um momento onírico, um momento do sobrenatural. Eis a chave simbólica de Gilgamesh a partir de uma concepção astrológica. Né? E tem outras coisas também que os 12, né, se a gente entrar dentro dos méritos numerológicos, Enkidu leva 12 dias para morrer, são 12 tabuinhas, são 12 trabalhos, também os 12 trabalhos de Hércules. Né? Então, assim, tem um conjunto de recursos poéticos que eles fazem que faz com que a gente fique pensando no 12 também como sendo 12 setores da nossa vida. Né? E às vezes você pode terminar esse vídeo pensando assim, pô, será que eu estou cumprindo as 12 camadas que eu devo percorrer para conseguir chegar nos finalmente? Pô, é uma boa pergunta, né? Gilgamesh, ele não necessariamente é uma história real, ele é uma história que Jung diria arquetípica, em que talvez nós nos reconheçamos nele ou não. Né? Então aqui é a primeira simbologia que eu queria dizer para vocês, e depois eu falo um pouco mais sobre outras simbologias, tá bom?